Alguém aqui, sem pesquisar no Google, sabe o que é um... Deixa eu dar um início aqui. O que é um fraticídio? Sem pesquisar no Google, alguém sabe o que é um fraticídio? Que é isso, hein, André? É o quê? Alguém sabe, não? Que menino prodígio. Não dá, filho, é outro nível. Pelo nome, parece assassinato de irmãos. É isso mesmo. Fraticídio é o ato de cometer homicídio contra o próprio irmão ou irmã. E só para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, um irmão matou o outro por causa de 2 passes escolares. Não é da época de muitos aqui, só para denunciar a idade propositalmente. Quem é da época do passe escolar? Não vem com essa. Não vem com essa com cartão. Não existe isso. Você usou passe escolar. Não adianta vir com essa, não. Não vem com essa. Você usou passe escolar. Matou um irmão por causa de 2 passes escolar. Eles estavam chegando de uma festa, embriagados, e quando chegaram em frente de casa, começaram a discussão. O mais novo tinha 16 anos, né? E queria os 2 passes para poder trocar por droga. E o mais velho, de 18 anos, falou que não ia dar os 2 passes para que ele pudesse trocar por droga, né? E aí ele entrou em casa, pegou uma faca de mesa. No meio da discussão, ele deu uma facada no tórax do seu irmão, que não resistiu e veio a falecer. E aí você deve estar se perguntando, por que você começa o mês da juventude com essa história triste? Por que você começa o ano da juventude, com essa história triste? Porque, na verdade, a gente imagina que os irmãos deveriam ser unidos, que os irmãos deveriam proteger uns aos outros, que irmãos, mesmo com desentendimento, deveriam tratar o outro com cordialidade, com mansidão, com carinho. A verdade é que esperamos que o irmão ame o outro. Não que a gente veja crimes banais, mais e mais fraticídios como esse, mas a gente pensa ao contrário disso. Geralmente é um ambiente onde a gente deveria se sentir seguro ao lado dos nossos irmãos, ao lado do nosso irmão, tanto de sangue, como ao lado do nosso irmão em Cristo Jesus. O irmão de sangue, no sangue de Cristo Jesus. Nós temos essa segurança. Nos traz uma segurança estar entre irmãos. Nos traz uma segurança estar dentro de casa. Não sei para vocês, mas para mim eu tenho esse sentimento. É a nossa expectativa, pelo menos. Eu não sei se eu estou sendo muito romântico, mas é assim que eu penso que deveria ser. É assim que as Escrituras dizem que nós devemos ser. Como a gente viu na nossa história, não é dessa forma. Muitas coisas acontecem no meio do caminho, muitas questões acontecem no meio, e acabamos tendo histórias tristes como essa de assassinato entre irmãos, na mesma família. Existe até assassinato entre irmãos da mesma igreja, irmãos da mesma fé. Eu lembro de uma história de 2 idosos que moravam numa casa de idosos lá nos Estados Unidos, e eles discutindo questões acerca da Bíblia. Um foi e matou o outro. Olha que loucura. 2 idosos. E nos tempos de João, aqui,
que a carta que nós vamos trabalhar também estava havendo vamos dizer assim, assassinato entre os irmãos. Acompanhem comigo. João capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 11 a 18. 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 18. Diz assim, acharam? Não? Sim, sim. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Pai, nessa hora nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Pai, porque temos o privilégio e a oportunidade de poder estar escutando acerca da exposição das Escrituras, que o Senhor conduza os nossos corações e a nossa mente, e que essa palavra sempre transforme as nossas vidas, a começar em mim, ó Pai, e que isso reverbere para os meus irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, só para a gente se situar um pouquinho, bem rápido, a carta de João é escrita ali 90 depois de Cristo, para um grupo de igrejas, chega numa igreja maior, provavelmente Éfeso, para se espalhar, era uma carta circular, para se espalhar por igrejas menores na Ásia Menor, acerca de uma heresia que estava acontecendo no período, que era o gnosticismo, tá? Os homens ali estavam tentando implantar na igreja de que Jesus veio em forma de fantasma, não veio em carne e osso, não teve uma aparição assim como a gente pode ver. Então eles estavam tentando implantar essa ideia, e isso estava trazendo muita confusão, isso estava trazendo muita desavença entre os irmãos daquelas igrejas, entre o irmão daquela região ali da Ásia. E João é um cara que chega e manda essa carta para acabar com isso. O capítulo 1 fala acerca disso, né? Quando ele fala, o que vimos, o que ouvimos, o que nossas mãos apalparam, é isso que nós testemunhamos acerca da verdade, ou seja, testemunhamos acerca de Jesus. Então, um problema crônico que a gente consegue identificar na carta de 1 João era um afastamento da correta doutrina, um afastamento correto daquilo que era o ensinamento de Jesus, daquilo que era o ensinamento do Evangelho. E todas as vezes que a gente se afasta de uma correta doutrina, todas as vezes que a gente se afasta daquilo que o Evangelho diz, se afasta do que as Escrituras dizem, não dá muito bem. O negócio dá ruim, fica ruim, pessoalmente falando e comunitariamente falando na vida da igreja. E aí, a gente pensa um pouquinho acerca desse contexto, bem resumido, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. A gente vai analisar qual tipo de amor as Escrituras desejam que nós tenhamos. Qual é a forma que nós, como cristãos, devemos tratar os nossos irmãos, devemos amar os nossos irmãos, como que nós devemos nos portar com o outro, partindo do princípio que todos aqui, só para me tirar a dúvida, todos aqui já entregaram a sua vida a Jesus, correto? Quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Beleza, muito bom, falando só para salvo, melhor ainda. Então, partindo desse princípio, nós vamos analisar um trecho
né, alguns trechos que vai mostrar para nós a comunhão com o nosso Deus de amor é desfrutada pela prática constante do amor fraternal. Gravem essa palavra, constante, do amor fraternal. Alguém aqui tem, sem olhar no Google, uma noção, uma ideia do significado de amor fraternal? Fala, Júlio, pode falar. Amor de família? Quem falou? Amor entre irmãos? Mais alguém? O que significa de fato? Amor fraternal é um sentimento de dedicação absoluta, sem qualquer outro interesse, que não seja fazer o bem sem jamais desejar algo em troca. Quem teve esse amor para com a gente? Pensa que João está tentando ensinar para aquela galera que uma doutrina correta, uma vida de devoção, uma vida próxima do ensino correto, que é o ensino das Escrituras, vai fazer com que nós desfrutemos constantemente de uma prática de amor fraternal. E aí, quando a gente começa a entender, a saber o que é o amor fraternal, no seu significado, no seu sentido, você já começa a falar bem assim, o negócio começou a ficar pesado. Se alguém quiser anotar, é um sentimento de dedicação absoluta, sem qualquer outro interesse, que não seja fazer o bem, sem jamais desejar algo em troca. Significado de amor fraternal. E aí nós vamos ver rapidamente alguns pontos partindo do texto, para a gente pensar se nós, como juventude, temos exercido dessa forma o amor fraternal. E no primeiro ponto, João aqui no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: o amor fraternal, ele diferencia os cristãos da descendência de Caim. Veja comigo, versículo 11 e 12. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Muito bom. Basicamente, historicamente, a história do mundo, ela é desenvolvida na base do ódio. Guerras, conflitos, tragédias, principalmente familiares. As Escrituras não escondem isso. A gente sempre vai vendo ali que um irmão tenta manipular o outro. Os irmãos de José o venderam para o Egito. Só que quando a gente vai pegando a raiz de quando isso tudo acontece, nós vemos algo por trás que é o quê? A galera sempre que fazia isso estava distante de Deus. Vocês lembram? Olha a explicação que João vai dar porque ele fala sobre Caim. Porque as suas obras eram más e a dos seus irmãos e a do seu irmão Abel era o quê? Justa. Quem faz a obra má, longe de Deus. Quem está com as obras justas, próxima de Deus. Então, desde o começo, Deus ali já vai mostrar no seu propósito de que quando estamos próximos de Deus, nós temos facilidade de amar fraternalmente. E quando estamos distante de Deus, a nossa tendência é sermos assassinos. Se você depois quiser dar uma olhadinha em Gênesis 4, você lembra muito bem da história de Caim. E João vai mostrar para nós, estabelecer a fonte do ódio de Caim e seus motivos em contraste do seu irmão Abel, né? João, no Evangelho, capítulo 3, versículo 19, ele vai falar sobre a questão das trevas e da luz. E no capítulo 1 fala sobre isso, das trevas e da luz. Ele volta a repetir aqui na primeira carta, ele volta a repetir acerca de quem está nas trevas e das obras más e quem está na luz das obras boas. E a comunhão entre nós deve estar livre, olha que interessante, de animosidade. Sabe o que é animosidade? Animosidade é mais fácil, né?
ânimos aflorados, ânimos mais exaltados, galera atacando a cadeira um no outro, ninguém pode falar nada. A gente deve estar livre disso, livre do ódio, da ira, de facções, de sentimentos facciosos. Então, nós precisamos estar longe disso. Por que João vai falar sobre isso? Ele vai falar, sabe por que vocês não podem fazer isso? Sabe por que vocês não podem ter esse sentimento? Porque nós passamos da morte, ou seja, não salvos e pertencentes às trevas, para a vida, salvos e pertencentes à luz. Esse ódio faz o contraste que João começa citando no versículo 11. Ele vai dizer o seguinte, aquele que está na luz, ele vai fazer o quê? Aquilo que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O mandamento é, ame uns aos outros. Mas, quando chega em algumas questões capitais, quando se pisa no meu calo, ou quando principalmente eu estou muito distante de Deus, muito distante de uma vida devocional, de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra, qual é o amor que toma conta do meu coração? O amor de Caim. As ações de Caim. Pode-se analisar. Quem aqui, fazendo um flashback na sua memória, de um momento em que você estava de dificuldade com Deus, e quando eu falo de dificuldade com Deus, é distante de Deus e da sua palavra, não agiu dessa forma, com animosidade, com ódio, com sentimento faccioso, com afastamento. Geralmente vai crescendo um sentimento dentro da gente, tipo assim, mas por que o Breno foi embora e nem falou comigo, cara? Eu tô falando que ninguém nessa igreja presta, mano. Tô falando, é sempre assim, cara. O cara vai embora, não fala comigo. Pô, e a Thaísa? A Thaísa também só fica com aqueles adolescentes ali, cara. Fala com ninguém, não se mistura. Aí é o cara revoltado. O cara da animosidade, o cara do ódio. Ou então, quando ele está distante de Deus, ele quer fazer facções. A gente vai se reunir aqui, eu, o Silas, o Renato e o André, e ninguém mais entra. Esse é o nosso grupo. A galera ali tá de fora. A galera tá excluída. Isso tudo estava acontecendo nas igrejas da Ásia. A galera que estava seguindo os hereges estava se desfazendo, principalmente dos mais humildes da igreja, na questão de tratamento mesmo, com uma falta de amor. Não estava tendo o amor fraternal, não estava tendo esse amor que é ensinado para nós a partir de Jesus Cristo. Pelo contrário, eles estavam desprezando os pobres, eles estavam excluindo, porque eles estavam seguindo na linha dos gnósticos, na linha daquela galera que estava tentando colocar outro tipo de pensamento, outro tipo de teologia na cabeça do povo. E aí o que estava fazendo? Afastando o povo da verdade. E todas as vezes que a gente se afasta da verdade, grava isso, nós viramos assassinos dos nossos irmãos. É duro, mas é isso que acontece. É duro, mas fazendo um flashback na minha cabeça, quando eu preparava, eu falei, eu já fiz isso aí, mano. Eu já fiz isso aí. Eu acho que eu já assassinei alguns irmãos porque eu estava distante de Deus. Ao passo que Caim assassina fisicamente, assassina literalmente, nós assassinamos na nossa vida, no dia a dia. Seja moralmente, quando se defrauda um ao outro, com, por exemplo, você, jovem, querido, porque eu espero que os adolescentes, eu aqui no meu mundo de Nárnia, não esteja nesse pensamento, você, querido jovem, começa a trocar ideia com uma moça, e você, moça, começa a trocar ideia com um jovem, e vocês têm conversas que não agradam a Deus. Jovem, adolescente. Isso é uma forma, dependendo do estado do homem e dependendo do estado da mulher, que você assassina o seu irmão. Porque você está tendo diálogos que não eram para ter. Conversas, defraudando, assassinando um ao outro. Não é só homem e não é só mulher, são ambos. Aí você fala, pô, mas isso está no mundão. Não, isso muitas vezes está dentro do nosso contexto
de cristianismo, principalmente. Porque perceba, ao passo também que você está firme, você homem, você mulher, já é o primeiro a cortar esse tipo de situação. Ou se você percebe algum grupo que está muito fechado, você que às vezes está dentro desse grupo, você fala bem assim: o que nós estamos fazendo aqui não é correto. O que nós estamos fazendo aqui é assassinar com outros irmãos. É isso que João estava falando. É isso isso sim assassina pessoas. Isso mata pessoas. Isso acaba com pessoas numa vida eclesiástica. Numa vida de comunhão com Deus. Isso mostra para nós que quem somos de natureza quando nos afastamos de Deus e da sua palavra. A nítida falta de comunhão com Deus de Caim distanciou seu coração. Eu comentei isso com os adolescentes ontem. Quem lembra da passagem de Gênesis 4? O que Deus percebe em Caim? É lógico, né? Além do coração, que Deus já sabe de tudo, o que ele fala para Caim? Acerca do que dele? Do seu rosto. Por que está transtornada a tua face, Caim? Lembra do ódio? Lembra da animosidade? Todas as vezes, ou na maioria das vezes, que nós nos distanciamos de Deus, o nosso rosto, ele decai. Por que decai o seu rosto? Por que o seu rosto está decaído? Por que você está com o rosto amargurado, cheio de ódio? Isso é visível. Nós não conseguimos esconder. A nossa distância de Deus é mostrado muitas vezes na nossa vida, através das nossas ações, através do nosso rosto. Deixa eu correr. O segundo, o amor fraternal, por incrível que pareça, provoca ódio no mundo e é testemunho da vida espiritual dos cristãos. Aí agora a gente sai de uma animosidade, agora a gente sai do ódio de Caim para mostrar que o amor fraternal, esse amor sacrificial, provoca ódio no mundo. Olha que loucura. Veja comigo, versículo 13 a 15. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Nós estamos nesse momento de comunhão. Para muitos é loucura, porque sabadão à noite é dia de quê? De maldade. Pensa que eu não estou ligado nos negócios, né? Respeita a minha barba. Sexta-feira à noite, sabadão, é dia de maldade. O que você está fazendo aqui, Gustavo? É dia de maldade hoje. O que vocês estão fazendo aqui? O mundo, esse ódio é criado no coração dessa forma. O que esses caras estão fazendo numa igreja, mano? Ouvido um protótipo de árabe falando. O que vocês riram no protótipo de árabe? Vocês estão muito engraçadinhos. Isso vocês me assassinam, sabia? O mundo nos odeia. Gente, não vem achando que o mundo, ele conhece o amor fraternal. O mundo, ele não conhece o amor fraternal. É bíblico. Ele está falando aqui, João está falando, mano, eles não sabem o que é isso. Não adianta a gente insistir, não adianta a gente querer romantizar os bagulhos, não adianta, mano. Ai, é falta de amor. Eles entendem. Eles querem arrancar a nossa cabeça, filho. É isso que acontece. Foi muito legal o testemunho da Elisa lá no Papo Reto ontem. Os caras, a gente é burro, porque a gente é cristão. Os caras querem arrancar a nossa cabeça. A culpa do que está acontecendo no país é dos crentes. Já tem, os caras estão invadindo a igreja católica, mano.
Vocês acham que demora muito para começar a invadir a nossa? Qualquer coisa que acontece é porque, é igual eu falei ontem no Papo Reto, né? Uma mesquita, uma charge do Maomé, ninguém faz. Ninguém faz. Por que vocês acham que eu tô assim? Pra proteger a gente, pô. Vem comigo, pô. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, pô. Tô assim pra proteger a gente, pô. Tem um Breno ali também já entrando na... É que a máscara tá cobrindo. Mas vem comigo, eu tô aqui pra proteger a gente. Ai, meu Deus. O mundo nos odeia. Essa é uma realidade. Se a gente vai ali na praça, uns até passam e respeitam, mas outros xingam. E eu tô colocando um exemplo bem bobinho. Fora aquilo que você sofre no seu trabalho, a galera dos jovens, na sua faculdade, os adolescentes, no colégio. Pô, vocês não ficaram com ninguém? Pô, vocês não estão tendo aí uma vida amorosa, assídua? E aí são questionados por que a gente tem essa lealdade. Mas aqueles que permanecem têm essa lealdade. O mundo ele não conhece o amor fraterno, por isso ele odeia quem o pratica e na forma que pratica. Olha que interessante, sabemos que já passamos da morte para a vida, versículo 14, ou seja, saímos da condição de ódio para a condição de amor, salvação, ou pelo menos deveria ser assim entre nós. E aí ele já emenda, vocês saem da condição de mortos para vivo, para salvos, por isso vocês têm um amor. Nós aqui a gente se ama, agora eu vou falar igual o Milton Leite, nós aqui a gente se ama tudo. Essa falta de amor só acontece em outros lugares, aqui não acontece isso. E aí por isso que João já vai emendar. Galera, só para vocês terem ideia, João vai falar. Sabemos que já passamos da morte para a vida, saímos da condição de ódio, de mortos para a condição de amor, salvação. Mas quem odeia seu irmão é assassino, ele vai retornar em Caim. E como que eu demonstro ódio pelo meu irmão? Como que eu demonstro ódio pelo meu irmão? Quando eu falo que o time dele não tem mundial. Isso é um assassinato. Entendeu? É sempre manifestações nesse sentido, né? A gente prova que odeia o nosso irmão quando a gente tem ações contra ele. Dentro do nosso próprio contexto eclesiástico. Quando fazemos algo contra o nosso irmão, nós estamos assassinando ele. Eu confesso que eu já tive algumas atitudes aí de assassino. E você machucar outra pessoa, e você, principalmente um irmão em Cristo, é muito ruim. Porque quando a gente pega essa afirmação, é interessante que tanto João quanto Tiago vão muito para a prática. Tiago vai falar que as nossas obras, para quem lembra do nosso estudo de Tiago, são inferiores às obras dos demônios, à nossa fé. Quando a gente assassina os nossos irmãos, quando a gente é faccioso, odioso, a nossa fé que a gente diz e que a gente canta aqui é inferior à dos demônios, porque os demônios creem e tremem. Tem medo, a gente nem isso. Sai fazendo tudo com todo mundo e não está nem aí. João, ele vai no ponto central. A falta de amor fraternal é evidência de uma morte espiritual. Gente, ninguém nunca falou que é fácil. Ninguém aqui está pintando os ursinhos carinhosos. Ninguém aqui está pintando algo bonitinho, bem coloridinho. Agora nós vamos nos amar e corações vão sair da nossa cabeça. Não, é muito diferente. Pedro corta a orelha do guarda. João, que é o apóstolo do amor,
pede para que Jesus taque um raio nos samaritanos. Olha que cara amoroso, sensacional, mesmo que escreveu isso aqui. Senhor, Jesus não é por nada não, mas sabe os samaritanos / corintianos, taca um raio neles. Só pra gente testar um negócio rapidão. É a mesma coisa que eu pedisse para Deus tacar um raio lá na Neoquímica. Não que eu não já tenha pedido, né? Mas só para vocês entenderem, o apóstolo do amor pede para que se elimine os samaritanos. Isso é porque eles fizeram, porque eles ainda não tinham entendido com quem eles estavam caminhando e próximo de quem que eles estavam caminhando. Calvino vai dizer o seguinte: pois queremos que pereça aqueles que odiamos. Ou seja, não há uma falta disso no nosso coração, mas como a gente elimina isso? Não é o exagero quando a gente se compara o ódio ao irmão a um assassino, pois o ódio é assassino e mata. Provérbios vai falar sobre isso. Por isso é certo a gente dizer que todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Se você não suporta o seu irmão por causa do time que ele torce, se você não suporta o seu irmão por causa de uma opinião diferente da sua, se você não consegue suportar o seu irmão por diversos outros motivos, reveja o seu coração. Você pode ser um assassino em potencial. Nós podemos ser um assassino em potencial. Podemos divergir, podemos conversar, mas o ódio não pode tomar conta do nosso coração. Terceiro, para a gente correr, o verdadeiro amor é demonstrado em ações e atitudes práticas semelhantes a Cristo. Versículo 16 a 18, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor mútuo na vida cristã é comunhão entre eles, é comunhão entre nós, é uma evidência de uma nova vida em Cristo. E aí, João já faz um comparativo no versículo 16, se vocês derem uma olhada. Dar a vida igual Cristo deu a sua por nós. O verdadeiro amor é demonstrado em ações e atitudes práticas semelhantes a Cristo. Como que Cristo nos amou? Dando a vida por nós. Olha, já o primeiro exemplo, já joga o sarrafo lá em cima. A gente muitas vezes não quer dar nem a carona, quanto mais uma vida. Eu não quero dar nem um pedaço de pizza que eu gosto, quanto mais a vida. Falou em comida é embaçado, né? A galera se manifesta, falou em comida, aí não, né, poxa. Mexer no estômago aí já é demais. Aí não. A gente não dá um boa noite, quem dirá a vida? A gente não dá um telefonema, uma mensagem, quem dirá a vida? O verdadeiro amor é demonstrado em ações e atitudes práticas semelhantes a Cristo. Sabe outra forma que a gente pode demonstrar isso? O versículo 17 vai dizer: seja em bens materiais, seja em amor fraternal, seja qual a prática que for, nós devemos demonstrar esse amor. João vai falar específico em bens materiais. Às vezes a gente está muito alheio, não pensamos no próximo. Eu quero comer aquela pizza que é cara pra caramba, mas eu poderia pedir aquela esfirra que é R$1,50, porque mais gente vai comer. Porque tem pessoas que não têm a condição nesse domingo de comer, e aí eu abro mão, falo, beleza, vamos pedir uma esfirra mais barata. Aqui a gente não é hipócrita. A esfirra mais barata, ela é uma de qualidade inferior do que algumas outras mais caras ou algum outro tipo de comida que a gente vai comer fora. Mas qual é a importância de fato? João é bem claro com isso. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele,
Como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha como João é prático. São os nossos dias atuais. Se a gente não olha para o lado, se a gente não consegue dar um bom dia, se a gente não consegue dividir a nossa esfirra, se a gente não consegue dividir a nossa coxinha, se a gente não consegue abrir mão muitas vezes da nossa vontade, daquilo que a gente está com vontade de comer, para que o outro coma com a gente, quem dirá dar a vida por ele? Quem dirá dar a vida por ele? E aí João termina esse trecho alertando e chamando de filhinhos. Vem numa forma carinhosa. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca. Sabe o que é isso? Eu te amo, mas eu te dou uma paulada na cabeça se você pisar fora da faixa. Eu sempre costumo fazer essa comparação quando eu estou conversando com alguém. Eu falo bem assim: qual é o te amo que você recebe, meu? Imagina que eu chego para você e falo bem assim: vocês sabem que eu amo vocês, né? Ah, legal. Obrigado, você me ama, que legal, eu te amo. A hora que você vira as costas, eu sento-lhe um tapão na tua cabeça, na nuca. Você vai ficar com as minhas palavras ou vocês vão ficar com as minhas ações? Não tem romantismo. Não tem hipocrisia. Não tem falsidade. Por isso que eu sempre bato... Eu sou muito chato com essa questão daquilo que eu estou cantando. Não vem cantar eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, se você não age dessa forma. Nem canta. Fica de boca fechada. Porque o louvor, ele é uma declaração a Deus. Foi interessante o que a Laís falou quarta. Ela falou: olha, eu analisando essa letra aqui, eu acho que eu não faço. Eu acho não, ela falou: eu não faço isso aqui, eu preciso melhorar nisso aqui. Porque quando a gente começa a ler e a gente começa a fazer uma autoavaliação, a gente fala: cara, eu tô deixando a desejar. E quantas vezes nós amamos de boca? Eu te amo, mas você vai embora na chuva porque a gasolina tá cara, tá bom? Hã? Pode falar. É sacrifício. Aí eles brincam comigo que é porque eu gosto de dirigir. Mas muitas vezes a gente tá de fato cansado. Eu sei que cansa a correria da semana. Mas eu sempre pensei assim, eu sempre fui uma pessoa que não tinha muita facilidade. Alguns aqui eu sei que passaram por isso também. Para vocês terem noção, eu fui no McDonald's quando eu tinha 18 anos porque eu estava jogando no Atlético Goianiense. Aí eu consegui no McDonald's. Com 18 anos. Aí eu fui conhecer o que era McDonald's. Então, eu sempre tenho essa concepção de tipo assim, se Deus me deu a condição de eu ter um carro, é para me servir as pessoas. Se Deus me deu uma condição de ter 3 tênis, eu posso facilmente doar para uma pessoa. Não porque eu tenho 3, mas porque o Senhor me abençoou. Se a gente vem aqui, e é igual eu falei no Papo Reto ontem, eu já estou caminhando para o fim. Se a gente vem aqui e ouve tudo isso, e canta, momento agora do louvor que nós vamos cantar e nós vamos nos abraçar. Eu vou falar, teve uma época que eu estava com o coração tão sujinho, falar igual eu falo para meus filhos, tão sujinho, que na hora do abraço eu queria dar a voadora em todo mundo. Não encosta em mim. Mas sabe por quê? Da minha parte, porque eu estava afastado de Deus, o meu coração. Porque não era porque os irmãos não estavam agindo comigo da forma que eu achava que deveria agir, que eu também ia retribuir o mal. E aquilo revelou o meu coração o quanto eu estava distante de Deus e da palavra. Porque a nossa justiça não é a justiça de Deus.
nós precisamos, como juventude no todo, amar em ação e em verdade. Essa verdade que fala aqui está falando acerca de Jesus Cristo. Está falando de uma verdade de salvo. É isso que ele está falando. Em ação, ações e em verdade. Ou seja, todo mundo que levantou a mão quando eu perguntei aqui quem é convertido e todo mundo fez. Rá. Se nós somos salvos, nós precisamos de amar em ação e em verdade. Porque é isso o sentimento, é isso que o Espírito Santo, é isso que Cristo faz nas nossas vidas. Para a gente concluir, é nítido que João vai fazer aqui um comparativo entre uma vida próxima de Deus e da sua palavra. E vai refletir em diversos aspectos da vida. O foco aqui, claro, sendo no relacionamento entre os cristãos. Porém, os cristãos só conseguem ter um relacionamento sem ódio, sem assassinar o outro, a partir do momento em que eles se voltam para Deus. O contraste entre aqueles que são de Cristo, né, tem que amar de forma prática e demonstrar isso em atitudes e em ações de verdade, inclusive suprindo necessidades materiais. Olhem para o lado. Olhem para o lado. A gente muitas vezes não tem muito, mas às vezes a gente consegue pagar uma esfirra. Mano, eu tenho dinheiro para 3 esfirras, 1,5 para mim, 1,5 para tu. Firmeza? Firmeza. É importante a gente estar junto. Olhem para o lado. Olhem para o lado. Amor fraternal constantemente. É fácil, Gil? Não. Por isso que a gente precisa se aproximar de Deus e da sua palavra, para que isso aqui não seja só um evento que não gerou transformação na vida de ninguém, muito menos na minha que preparei isso aqui. Continuamos os mesmos, parecendo um Sub-Zero da vida, o coração totalmente congelado. Sub-Zero, para quem não sabe, é do Mortal Kombat. Hã? Boa, Davi. O coração congelado, frio. Chega perto, se falar, tu congela. De tão gelado que a gente está, muitas vezes. E como a gente aplica isso na nossa vida? A forma como nós nos relacionamos com Deus vai ser o termômetro de como vamos nos relacionar com os nossos irmãos. Distantes de Deus e da sua palavra, somos iguais a Caim, cheio de ódios e assassinos de irmãos. Próximos de Deus, somos imitadores de Cristo, prontos a, em ações práticas, dar a vida pelo nosso irmão. Um amor fraternal, sem interesse, igual aquele que nos salvou naquela cruz. Portanto, que não sejamos igual a Caim e que não amemos somente de palavra e de boca, mas em ações e atitudes uns para com os outros. Amém? Beleza? Vamos orar? Faz o seguinte, a gente fez brincadeira, a gente olhou um para o outro. Esse é o momento que eu gostaria de pedir para você que você orasse com alguém que você não orou, com alguém assim que você não tem muita intimidade com essa pessoa, que você não conversa muito, que você não troca muita ideia. Eu vou abrir uma exceção para grávida. Mas, por favor, podem... Vou dar 2 minutinhos, orem com alguém que você aí não... Que legal. Ó, ô Lucas, ora com o Pedro lá, ó. O Cacá ora com o Breno e vocês e o Lucas ali, ó, o Pedro lá, ó, o Pedro. Ora lá com o Pedro lá. Isso. Vai lá, Lucas, por favor.
Ora aqui, Silas. Deixa aqui o Lucas, ora com o Pedro, ora com o Caio aqui, com o Luander. Isso. Não tem problema não, pode ir, que eu já falei pro Lucas vir com o Pedro ali. Isso. 2 minutinhos aí pra gente orar, e quando vocês ouvirem, quando ouvir eu orando, vocês encerram. Pode começar. Senhor, nós queremos te honrar, queremos engrandecer o teu nome, louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus de amor, por esse momento. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de poder falar com o Senhor, de poder ouvir acerca da tua palavra, cantar louvores e estar em comunhão com os nossos irmãos. Senhor, que através da tua palavra nós possamos entender qual é o verdadeiro amor que o Senhor exige de nós. Mas a tua palavra nos ensina que nós só vamos conseguir desenvolver esse verdadeiro amor, esse amor fraternal em que se sacrifica e que não tem interesse e que não faz nada visando algum retorno, se nós estivermos perto do Senhor, da tua palavra. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela vida de cada um aqui nessa noite. Nos ajuda, Pai, a viver em constante com esse amor fraternal vindo do alto. Nos ajuda a colocar em prática, nos ajuda a colocar, Senhor, na nossa vida, nos nossos corações, de fato, isso em prática, Senhor.
que o próximo seja o nosso alvo, que a gente ame o próximo como a gente nos ama, porque esse é teu mandamento que muitas e muitas vezes nós esquecemos. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque muitas vezes esqueço e deixo de praticar, de amar o próximo como a mim mesmo. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e nos ajuda a ser uma juventude reconhecida, não pelo barulho, mas sim porque praticamos o amor fraternal uns para com os outros, para que o mundo veja que o teu nome é glorificado através das nossas vidas. Que possamos levar a tua palavra, que possamos nos fortalecer na tua palavra, para que o teu nome seja propagado através de nós. Cuida, Pai, de nós no restante dessa noite, e que a tua palavra habite ricamente nos nossos corações, para que as nossas ações, as nossas atitudes venham ser modificadas e parecidas contigo. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Cadê o Andrezão? Andrezão?